Olá meninas, tudo bem? Hoje eu voltei aqui pra gente iniciar o capítulo 8 desse livro aqui, que a gente tem feito os resuminhos aqui, né, no YouTube. E hoje a gente vai entrar no capítulo 8, tá? Que é a solução para TPM, 3 passos para resiliência hormonal. É um capítulo aí que ela, né, escreveu aí esse capítulo em mais ou menos umas 20 páginas, por isso eu vou dividir novamente em 2 partes, então em 2 vídeos. Então hoje eu vou fazer a primeira parte e da próxima vez, o próximo vídeo vai ser a continuação desse capítulo, abordando sobre a TPM, que é algo tão importante, algo tão comum, que muitas mulheres sofrem, né? Eu já fiz alguns conteúdos falando sobre TPM, só que sob o olhar do Ayurveda, né? Tem vídeos aqui no canal do YouTube sobre isso, lá no meu blog, no ayurvedana.com.br, eu falo bastante sobre a TPM também, sobre os diferentes tipos de TPM, sob uma visão, né, uma perspectiva ayurvédica. Então eu acho bem interessante vocês lerem, assistirem vídeos e tentar entender um pouco mais sobre a TPM, que é algo que é tão comum, mas que a gente pode sim melhorar, a gente pode sim parar de sofrer com a TPM, né? Porque apesar de ser algo apesar de ser algo comum, a gente não pode colocar que sofrer antes do nosso período menstrual, sofrer antes da menstruação, a gente não pode colocar isso como normal. Lembra que o que é comum nem sempre é normal, né? Comum é uma coisa, ser normal é outra coisa. Então, a TPM sim, ela é comum, mas através de alguns tratamentos, de orientações, mudança no estilo de vida, a gente consegue sim reencontrar o nosso equilíbrio, tá? E é sobre isso que ela vai falar aqui nesse capítulo. Então, ela fala que a TPM ela responde muito bem e rapidamente ao tratamento natural, tá? E a TPM é comum, mas não é obrigatória, né? Então, na verdade, a TPM ela é curável. Então, ela põe essa questão aqui bem no começo do capítulo, tá bom? Bom, então aqui ela fala um diagnóstico controverso, né? Então ela fala que o termo TPM ele tá sujeito ao uso indevido, né? Porque muitas vezes é usado para banalizar toda e qualquer emoção que a gente acaba sentindo, e muitas vezes isso acontece, né? As pessoas falam, tá nervosa, tá de TPM, ou às vezes até a gente, né? Nós próprias, nós falamos isso, fulaninha deve estar de TPM, né? Tudo coloca a culpa na TPM, e não é bem assim, né? Somos seres humanos, somos seres humanos, somos mulheres, e a gente tem direito sim a sentir as nossas emoções, né? E a gente coloca muito tudo em cima, a culpa, né, em cima da questão hormonal, a culpa dos hormônios, como se, na verdade, falar assim, é culpa dos hormônios, como se isso fosse uma coisa ruim, como se isso fosse um insulto, e na verdade não é, né, então a gente coloca muito a culpa nos hormônios, como se os nossos hormônios, eles fossem ruins e eles fossem prejudiciais, maléficos pro nosso humor, e não é bem assim, na verdade, não é assim, não é nem um pouco assim, né. Então, ela fala que a TPM é um conjunto de sintomas, né? E na verdade, assim, são muitos sintomas e cada mulher vai sentir uma coisa, vai sentir de uma forma diferente. Mas a TPM, ela pode se referir a qualquer sintoma que você experimente em 2 a cada 4 semanas aí do seu ciclo, tá? Então, os sintomas emocionais mais comuns aí da TPM relatados vão ser irritabilidade, ansiedade, depressão e o choro, né? Então, sob uma perspectiva ayurvédica, a gente fala que tem 3 diferentes tipos de TPM, né? Então, a TPM que é governada aí pelo excesso de kapha, que é aquela TPM onde a mulher chora muito, tem retenção de líquido, né? A TPM que é mais governada pelo dosha pitta, que a mulher fica totalmente nervosa, ela quer socar a cara de ela fica nervosa, explode espinha no rosto dela, ela tem questões inflamatórias, né? Muito importantes nesse período pré-menstrual. E a TPM governada aí pelo dosha vata, que é aquela TPM onde a mulher se sente com muita ansiedade, apresenta insônia, muita dor, muita cólica. Então, o Ayurveda ele tem uma visão bem bacana sobre isso, tá? Isso não é parte do livro, isso é parte do meu trabalho que eu tô trazendo aqui pro vídeo também, tá bom? Bom, e os sintomas físicos mais comuns vão ser distúrbio do sono, retenção de líquido, inchaço abdominal, dores nas articulações, dor de cabeça, confusão mental, desejo por comida doce, dor no peito e as espinhas, né? E para se qualificar como TPM, os sintomas eles devem ocorrer durante os 10 dias antes da menstruação e eles devem desaparecer logo após o sangramento ou durante o sangramento. Então, menstruou, passou, tá? E aí ela fala assim, que se os seus sintomas de TPM eles forem apenas uma piora do que você já costuma sentir, então vamos supor, eu já tenho enxaqueca, eu já tenho dor de cabeça, eu já tenho problemas digestivos, eu já tenho acne, só que 10 dias antes da minha menstruação isso piora, então ela fala que isso não é TPM, isso se chama amplificação pré-menstrual, porque a TPM são os sintomas que aparecem 10 dias antes da menstruação e some com a menstruação. Se você tem isso ao longo do ciclo, né, independente se você está menstruado ou não, mas antes da menstruação isso piora, isso não é TPM, tá? Então a amplificação pré-menstrual ela é diferente da tensão pré-menstrual.
E ela fala que a melhor estratégia nesse caso é tratar a condição subjacente, só que ela fala que sim, você também pode se beneficiar através dessas dicas que ela traz aqui nesse capítulo, tá? O que causa TPM? Então ela fala assim, os seus próprios hormônios, eles não são culpados pela TPM, porque a gente sempre fala, é culpa dos hormônios. Será que é culpa dos hormônios mesmo? Então ela fala que nem o estrogênio, nem a progesterona, eles são inerentemente negativos pro humor, então eles não são ruins pro nosso humor, né? Ou qualquer outra coisa, ela fala muito longe disso, né? Os seus hormônios, na verdade, eles são benéficos, né? Lembre-se dos capítulos anteriores que tanto o estrogênio quanto a progesterona são potentes estimuladores do humor e do metabolismo, né? O que ela explica é que acontece uma dança dos hormônios, né? Altos e baixos aí do estrogênio. Então, o estrogênio, ela brinca aqui, ela fala, é como uma amiga muito interessante e carismática, que é ótimo ter por perto. Só que depois de um tempo que você fica muito próximo dessa amiga, ela começa a ser opressora depois de um tempo. E ela fala que o estrogênio é tipo isso, entendeu? O estrogênio, ele é muito bom, ele é super estimulante, só que ele em excesso, né? Ela fala assim, um pouco de estrogênio é ótimo. Então, um pouco de estrogênio é muito bom. Só que muito estrogênio, uma grande quantidade de estrogênio, isso é o quê? Ele é super estimulante, né? E isso pode acarretar em dor nas mamas, retenção de líquido, irritabilidade e dores de cabeça também. A queda do estrogênio, ela também pode causar alguns sintomas. E o estrogênio, ele não fica alto durante todo o ciclo. Então tem um momento de subida do estrogênio e no final do nosso ciclo esse estrogênio cai, né? E quando esse estrogênio cai, também pode acontecer alguns sintomas aí, tá? E ela fala assim, quanto mais alto esse estrogênio, então quanto mais estrogênio essa mulher produz, maior vai ser a queda desse estrogênio e com certeza essa mulher vai acabar sentindo um pouco mais, tá? Bom, e ela fala que quando o estrogênio cai, ele leva a serotonina e a dopamina junto com ele. E a queda do estrogênio pode provocar, então, fadiga, suores noturnos e enxaquecas, tá certo? Então, isso é normal, o estrogênio subir e o estrogênio descer, tá? E aí ela fala assim, que ao mesmo tempo em que o estrogênio sobe e desce, a progesterona, ela deve vir em seu socorro, tá? Se você conseguir produzir progesterona suficiente, ela vai te acalmar e vai te proteger desses altos e baixos do estrogênio, que é normal. Então, ela fala assim, ó, a progesterona, ela vai contrabalancear o estrogênio. Lembra que ela brincou lá no começo do livro, que o estrogênio e a progesterona, eles são meio como se fosse o yin e o yang, né? Eles são opostos, mas que se complementam, né? Então a progesterona tem outros superpoderes, como se converter num neuroesteroide que vai acalmar o nosso cérebro como neurotransmissor GABA, tá? Se você consegue produzir progesterona suficiente e se você for suficientemente sensível a essa progesterona, então ela é sensível a essa progesterona, então ela vai ser capaz de te acalmar até a sua menstruação. Mas se você não consegue produzir progesterona na quantidade adequada, ou se você produz, né? Ou se você consegue produzir essa progesterona, só que ela diminui muito rapidamente, ou até se você tem uma sensibilidade a essa progesterona alterada, você pode sim ter problemas de humor, tá? Então ela fala 3 situações: se você não produz progesterona suficiente, se você produz suficiente, mas ela cai muito rápido, ou se você tem uma sensibilidade aí à progesterona, você vai acabar tendo esses sintomas de humor. E ela fala que a abordagem convencional, mas não a melhor, para TPM, essa flutuação hormonal, é o quê? Meter contraceptivo hormonal, né? Ela fala assim, isso vai estabilizar as coisas, mas não no bom sentido. Você não vai ter mais essa flutuação hormonal, que é normal do nosso corpo, tá? Mas você não vai ter essa flutuação porque você não vai ter mais hormônios, ou seja, você não vai estar mais produzindo estrogênio, progesterona e tudo mais, né? Então ela fala, os contraceptivos hormonais, eles também podem causar sintomas, mas são efeitos colaterais da droga e não TPM. Então mulheres que tomam anticoncepcional, a pílula, elas não podem falar que elas sofrem de TPM, porque aquilo não é TPM. Por quê? A TPM, ela acontece por causa de uma flutuação, de uma oscilação hormonal, né? Então subida do estrogênio, queda do estrogênio, subida da progesterona, então tudo isso daí é causado por essa flutuação hormonal. Se você toma pílula anticoncepcional, se você toma anticoncepcional, você não tá produzindo hormônio, então você não tem TPM. Ah, Ana Cláudia, mas eu tenho sensibilidade mamária, mas eu tenho cólica. Ok, você pode ter sintomas, mas esses sintomas provavelmente são efeitos colaterais da droga que você tá tomando, tá certo? Bom, resiliência hormonal. E aí ela fala que a abordagem natural para as flutuações hormonais é diferente. Ela não vai desativar essa flutuação hormonal. Por quê? Essa flutuação hormonal, gente, é normal. Por isso que a gente sempre fala que nós, mulheres, nós somos seres cíclicos, porque a gente cicla. Então a gente não fica estável. Estável que eu quero dizer assim, a gente não é a mesma ao longo dos 28, 30 dias, durante o mês inteiro. Então a gente tem esses ciclos, né? E isso vai ser explicado justamente por essa flutuação hormonal. Então, obviamente, isso vai ter um reflexo ali na nossa parte emocional também, e até como a gente se sente fisicamente, disposição e tudo mais, tá bom? Então,
Ela fala assim, os seus hormônios flutuam porque você os produz em um padrão cíclico, né, com a ovulação. Essa é a única maneira que você pode produzi-los, então não tem como você produzir hormônio sem você ter essa forma cíclica de produzi-los, tá? Então assim, coloque dessa forma, se você vai ter hormônios, eles vão flutuar, você não precisa estabilizar os seus hormônios, você só precisa ser capaz de se adaptar a esses altos e baixos desses hormônios, e essa capacidade de se adaptar à flutuação hormonal é o que ela chama de resiliência hormonal, tá? Ela fala que uma nova pesquisa apoia a ideia de resiliência hormonal e sugere que há um componente genético, então as células de mulheres com transtorno disfórico pré-menstrual, que é a TDPM, então mulheres com transtorno disfórico pré-menstrual respondem de maneira diferente aos hormônios em comparação com mulheres sem a doença, tá? E esse transtorno é uma condição pré-menstrual severa de depressão, irritabilidade ou ansiedade. E ela afeta cerca de 1 em cada 20 mulheres, tá? Então você pode ter tido a sorte de ter nascido com genes que a protegem desses sintomas pré-menstruais. Caso contrário, você pode se proteger cultivando, melhorando aí essa resiliência hormonal em 3 etapas fáceis, que seria o quê? Aumentando essa produção aí de progesterona e GABA, estabilizando esse estrogênio e reduzindo a inflamação, né? E ela fala assim, por que reduzir a inflamação é tão importante para sua TPM? Ela fala que as citocinas inflamatórias aumentam o risco de TPM porque a inflamação crônica ela vai distorcer a comunicação hormonal, ou seja, o processo inflamatório ele vai bagunçar ali os seus hormônios e a comunicação entre eles, né? Mais precisamente, a inflamação vai prejudicar a produção de progesterona, que é super importante, e a capacidade de resposta dos receptores da progesterona. Então você vai precisar de mais progesterona só para conseguir sentir o seu efeito calmante. E a inflamação também vai diminuir os receptores do GABA, que vai prejudicar ainda mais a resposta à progesterona e vai piorar a TPM. E a inflamação também vai interferir na desintoxicação do estrogênio e vai te deixar hipersensível ao estrogênio. Lembra que estrogênio em excesso não vai ser bom e vai causar sintomas no seu corpo, tá? E, em resumo, a inflamação pode causar, então, menos progesterona e mais estrogênio, que é o combo perfeito para você ter uma bela de uma TPM, tá? Contém ironia, né? Bela de TPM. TPM não é legal. A inflamação é a tempestade perfeita para TPM. Então, felizmente, você pode reduzir essa inflamação com estratégias anti-inflamatórias que já foi passado em vídeos anteriores, de capítulos anteriores. E você também pode aproveitar os efeitos inflamatórios naturais da progesterona, tá certo? Bom, então ela fala que a progesterona ela é super importante na história da TPM porque vai proteger você o quê? Dessas oscilações malucas, né? Mas que são normais do estrogênio. Ela também vai reduzir a inflamação e vai acalmar o humor, aumentar o neurotransmissor GABA, tá? Então, mais progesterona e mais GABA vai resultar em menos TPM, tá? E aí ela fala assim, como saber se você tá tendo progesterona suficiente? Então, lembra que como eu já falei em capítulos anteriores, a progesterona, a gente vai produzir a progesterona se a gente tá conseguindo ovular. Então, se você só tá saindo sangue ali, você só tá saindo sangue menstrual, mas você não está ovulando, então você não está produzindo a progesterona. E como saber isso, né? Então, sintomas de baixa progesterona incluem TPM, muco fértil, durante a fase pré-menstrual, sangramento pré-menstrual ou escapes e sangramento menstrual excessivo ou prolongado. Você pode medir a progesterona através de um exame de sangue, tá? No meio da fase lútea, ou monitorando a sua temperatura basal, como já foi falado em outros vídeos também, tá? Bom, e aí ela fala um pouco sobre a dieta e o estilo de vida para aumentar a progesterona, tá? Bom, então ela fala assim, que a progesterona em qualquer ciclo vai ser resultado da saúde do seu corpo lúteo, que vai ser resultado da saúde do seu folículo ovariano durante essa jornada de 100 dias até a ovulação. Lembra que ela sempre fala que para o óvulo ser formado leva o quê? 100 dias. Então o óvulo não é formado de um dia para o outro e de uma semana para outra, ele leva 100 dias, tá? Então aumentar a progesterona é um projeto a longo prazo. Então, ou seja, o que ela tá querendo dizer? Que você tem que cuidar da sua saúde todos os dias do seu ciclo, se você quer ovular, se você quer menstruar e se você quer produzir progesterona. Não adianta você começar a cuidar do seu ciclo 2 semanas antes da menstruação. Não vai rolar. Você tem que se cuidar todos os dias, tá? Bom, então, qual seria a dieta e estilo de vida para aumentar a progesterona? Então, reduzir alimentos inflamatórios, como açúcar, trigo e os laticínios de vaca, tá? Isso porque menos inflamação vai levar a melhor ovulação e mais progesterona, e menos inflamação vai aumentar a sensibilidade dos receptores da progesterona. Então ela reforça muito a questão do leite de vaca, tá? Que ele parece ser muito significativo para desencadear sintomas de TPM, provavelmente porque pode desencadear a liberação da histamina, tá? Então ela fala assim, se os seus sintomas de TPM incluem dor de cabeça, ansiedade, confusão mental, você pode estar sofrendo com intolerância à histamina, tá? A histamina é uma parte normal
normal do nosso sistema imunológico, então o nosso corpo ele libera histamina quando a gente entra em contato com alguns tipos de substâncias, tipo alguns alérgenos, entendeu? Então ele protege o nosso corpo. Mas a histamina em excesso pode causar alguns sintomas, tá? E a intolerância à histamina costuma piorar um pouco antes do período menstrual, porque o estrogênio aumenta a histamina, tá? Então a progesterona vai diminuir a histamina e é uma das formas, o porquê que explica da progesterona aliviar os sintomas de TPM, tá? Então o tratamento para intolerância à histamina, ela fala que pode incluir aí aumentar a progesterona ou até tomar progesterona, reduzir os alimentos estimulantes de histamina, como por exemplo os laticínios, álcool, café, vinho tinto, queijo, alimentos fermentados e tomar vitamina B6, tá bom? Bom, outra questão aqui pra você, se você quer aumentar a sua progesterona, reduzir o consumo de álcool, tá? Isso porque o álcool, ele vai reduzir o efeito calmante, ele vai interferir no efeito calmante da progesterona, tá? E ele também vai piorar a sua intolerância à histamina, tá? Ela fala, tudo bem você tomar um vinhozinho, uma cervejinha de vez em quando, contanto que você não se exceda, tá? Outro fator importante para ajudar a produção de progesterona, reduzir o estresse. Um alto nível de estresse também vai dobrar o risco de TPM. Então eu já li vários artigos científicos que demonstram também que o estilo de vida, o jeito que essa mulher vive também vai deixar ela mais suscetível ou não a desenvolver os sintomas pré-menstruais. E o estresse, ele tá aí no meio, tá? Então a longo prazo, o estresse ele vai prejudicar a ovulação e ele vai esgotar a progesterona. E aí o que acontece? Se tem baixa progesterona, a chance de você desenvolver os sintomas de TPM é muito maior, tá? Então a redução do estresse é um fator crítico para resiliência hormonal. Se você sofre de TPM, então ela fala, agora você tem a desculpa para você ir fazer uma massagem, para você pegar um romance e ler quando chegar do trabalho. Ou seja, é o que eu falo, quando a gente fala de saúde feminina, quando a gente fala de ovular, né, de menstruar, de ter um ciclo menstrual regular, a gente tem que pensar não só no que a gente come, mas também como tá a nossa parte emocional, e o estresse é super importante aí, tá? E outra coisa que ela fala também que é super importante é praticar exercício físico, porque isso também vai ajudar a TPM, porque vai reduzir o estresse e ao mesmo tempo vai reduzir também a inflamação. Ela fala de alguns suplementos aqui para aumentar a progesterona, como magnésio, vitamina B6, tá certo? E agora a gente vai começar a falar um pouco aqui sobre a parte de estabilizar e metabolizar o estrogênio. Antes ela abre um parênteses aqui, ela fala que o tratamento natural ele funciona super bem para prevenir a TPM. Ela fala, siga as diretrizes durante todos os dias do seu ciclo e não apenas alguns dias antes da sua menstruação. Lembra que o seu óvulo demora 100 dias para ser fabricado, digamos assim, para ser feito. Então é um projeto a longo prazo, e lembra que para você produzir progesterona você também precisa ovular, então ovular é importante pra gente, tá? Então ela fala aqui da parte do estrogênio, tá? Então ela fala que se a gente consegue manter esse estrogênio sob controle, a gente vai evitar sintomas de excesso de estrogênio, como irritabilidade e até sensibilidade mamária, né? Você também vai evitar a depressão, que pode ocorrer quando o estrogênio cai, né? Cai muito rápido e cai muito. Então, qual seria a dieta e estilo de vida para metabolizar o estrogênio? Basicamente a mesma coisa, gente. Reduzir o álcool, manter um peso corporal, reduzir os alimentos inflamatórios, como o trigo, o açúcar, o leite, como a gente já falou. E ela fala para manter as bactérias intestinais saudáveis, né? Porque essas bactérias intestinais saudáveis, elas vão ajudar a eliminar esse estrogênio do corpo com segurança. Já se a gente tem as bactérias prejudiciais, elas vão fazer justamente o oposto. Então, elas não vão liberar essa quantidade de estrogênio que a gente precisa eliminar do corpo mesmo, tá bom? E uma maneira da gente manter aí o microbioma saudável ali da região dos nossos intestinos é evitar medicamentos ao máximo, principalmente o uso aí descontrolado de antibióticos, né? Bom, aí outra questão que ela fala, que vai ajudar muito na questão do estrogênio, vai ser coma fitoestrógenos. Então, os fitoestrógenos são substâncias naturais muito semelhantes aos estrogênios que a gente encontra em alguns alimentos, como leguminosas, por exemplo. Eles vão ser super benéficos para TPM, porque os fitoestrogênios, na verdade, apesar de serem substâncias muito semelhantes ao estrogênio, os fitoestrógenos, eles vão reduzir o estrogênio, porque vão bloquear os receptores de estrogênio e vão acelerar esse metabolismo do estrogênio. Ou seja, se o seu estrogênio é muito elevado, quando você ingere fitoestrógenos, inclui na sua alimentação, então esses fitoestrógenos a gente encontra em leguminosas, em vegetais, em legumes, em grãos, isso vai te ajudar bastante a controlar aí esse excesso de estrogênio, tá certo? Ela fala de alguns outros suplementos aqui também. E aqui na metade do capítulo, que na verdade é o encerramento aqui desse vídeo, ela reforça novamente essa questão da inflamação. Então, se você quiser controlar aí tanto o seu estrogênio quanto a sua progesterona, né, manter
digamos assim, essa dança dos hormônios de uma forma mais harmônica, ela fala novamente da inflamação e para você reduzir alimentos inflamatórios, né? Que a gente sabe que são os alimentos processados, ultraprocessados, farinha branca, açúcar refinado, os leites, né? Enfim, principalmente leite de vaca, os laticínios, então, todos os derivados, né? Então, assim, observar o consumo, tá? Lógico que tem pessoas que conseguem digerir bem esses alimentos, não tem muitos problemas, tá, com isso. Isso é muito relativo, depende muito de pessoa para pessoa, mas talvez você não necessite cortar esses alimentos, mas reduzir o seu consumo, né? Eu acho que é válido a gente sempre fazer experiências no nosso corpo. Eu falo assim, testa reduzir a quantidade de leite que você ingere, testa reduzir a quantidade de queijo que você ingere. Eu acho que a gente não precisa ser radical, acho que sim, dependendo do que a gente tem em alguns momentos da vida, dependendo se a gente tem alguma doença, às vezes a gente precisa sim ser radical. Tem algumas doenças, como em capítulos anteriores, que ela fala que se você sofre com determinada coisa, você vai ter que cortar aquilo sim, tipo cortar o açúcar, né? Quando você tem aí uma resistência à insulina, por exemplo, você vai ter que cortar o açúcar. Então eu acho que em algumas questões, em algumas situações, a gente acaba sim tendo que ser radical, mas acho que em outras não precisa ser tão radical. Acho que você pode se testar, usar o seu corpo como um laboratório experimentando. Vou reduzir pela metade, eu vou ver como que eu fico. Nossa, eu tô me sentindo muito melhor. E aí, com certeza, se você reduziu pela metade e você já viu diferença, com certeza você vai eliminando aquilo aos poucos, né? Pode ser que você não elimine 100%, mas que você elimine uma quantidade que você perceba que aquilo já não tá te fazendo mais tão mal, tá? Então, eu acho que a gente precisa experimentar mesmo, se experimentar, se testar as coisas no corpo, né? Ver, será que isso realmente me faz bem? Será que se eu tirar vai fazer diferença? Será que eu não vou me sentir melhor? Então, ela fala muito da questão desses alimentos inflamatórios, né? E ela coloca muito essa questão do leite e dos derivados. Então, é uma coisa que eu acho que vale a pena testar, tá? Tem pessoas que se dão super bem, que toma leite, que come os derivados e não acontece nada e tá tudo certo, mas tem algumas pessoas que realmente elas sentem muita diferença quando eliminam, ou pelo menos quando reduzem o consumo desses tipos de alimentos, tá? Bom, então aqui a gente chega na metade desse capítulo, tá bom? Então, assim, qual que é a lição que ela deu até agora, né? Que é possível, sim, você tratar a sua TPM de uma forma natural. E eu super sou a favor disso, porque é o que eu falo, a Ayurveda, ele vai tratar também essas questões da tensão pré-menstrual de uma forma natural, basicamente orientando a alimentação, mudança no estilo de vida, observando essas questões emocionais. Dentro da Ayurveda, em alguns momentos, a gente pode usar como suporte fitoterapia, então algumas ervas, tá? Em forma de chá, em forma de cápsula, enfim, então super dá certo, super funciona, basta você querer, né? Mas pra você querer, você precisa também se jogar de cabeça e ter consciência e ter noção de que você vai precisar mudar o seu estilo de vida de uma forma geral, tá bom? Mesmo porque eu já falei pra vocês que eu já li diversos estudos que associam a rotina, o estilo de vida da pessoa, as escolhas de vida da pessoa, não só na parte da alimentação, mas de hábitos de vida. Então associa esses hábitos da mulher com esse desenvolvimento, com essa com o aparecimento mesmo de sintomas pré-menstruais. Bom, então a gente encerra esse vídeo por aqui. Acho que eu até falei demais, eu sempre falo demais. Eu espero vocês na continuação do capítulo 8. E na continuação do capítulo 8, ela vai falar sobre TPMs mais com alguns outros sintomas, tá? Então ela fala tratamento avançado para TPM. Então TPM com depressão, ansiedade, TPM com dor nas mamas, TPM com acne, com enxaqueca e dor de cabeça, com fadiga. Então ela vai dar uma pincelada nos tipos de TPM que existem. Beleza? Então eu espero vocês no próximo capítulo, no próximo vídeo, na verdade. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar o likezinho aqui no vídeo pra mim e compartilhar com todas as mulheres, amigas, parentes e etc. que vocês acham que vão se beneficiar com essa informação. Tá bom? Um beijo e até!